Foi num 16 de agosto, 44 anos atrás, que Elvis Presley morreu. Esse vídeo não é para lembrar da morte dele, mas sim para lembrar por que as novas gerações esqueceram dele. E isso não pode acontecer. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, vamos dar uma pausa um pouco nesse papo aqui, porque eu tenho um produto espetacular para mostrar para você e é uma novidade muito recente que acabou de chegar no Brasil. É esse fone aqui da Edifier, o W600BT, que é um fone Bluetooth que tem um equilíbrio perfeito, pelo menos para mim, que adora tanto graves, médios e agudos de uma maneira muito equilibrada e bem distribuída. Esse fone aqui, ele tem 30 horas de autonomia, né? Você sabe, é um fone Bluetooth. E você pode carregá-lo para onde você quiser. E justamente por ele ser Bluetooth, você pode ligar esse fone onde você quiser. No celular, no seu equipamento de som, na TV, no computador, onde você preferir e onde você se sentir mais confortável para ouvir a música que você tanto adora. Evidentemente que você que nos segue aqui no canal, você tem privilégios. Se você quiser adquirir esse produto por um preço sensacional, basta que você clique aqui no link abaixo. Agora, se você quiser ter um desconto ainda melhor, que você não vai encontrar em lugar nenhum da internet, basta que você preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica. E aí sim, você vai adquirir um produto de primeira qualidade com um desconto que você não vai encontrar em lugar algum. Meu amigo e minha amiga, foi num 16 de agosto, 44 anos atrás, que todos os meios de comunicação nos bombardearam com a notícia e com matérias dizendo que Elvis tinha finalmente deixado o prédio para valer. Ele morreu. E nas décadas seguintes, eu sempre achei muito estranho que essa data da morte dele fosse meio que comemorada, sabe? Um negócio muito esquisito. Antes de eu falar a respeito disso, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem como faz. Visitar a nossa novíssima loja, que tem umas camisetas bacanas, como... Ó, você sabe quem é, né? E eu nunca entendi isso, cara. Eu nunca entendi por que a gente devia comemorar, entre aspas, né, a morte de alguém, né? Por que a gente deve fingir uma tristeza com esse fato? Nada contra você sentir um pesar pela morte de um ídolo, de um astro, de artista, ou quem quer que seja. Mas lembrar disso anualmente, sabe, como uma data a ser lembrada, soa muito como morbidez, assim, de gente medíocre e falta de assunto, inclusive, para quem trabalha nas redações aí, onde quer que seja. Mesma coisa que acontece com o assassinato a data de assassinato do John Lennon e do Kurt Cobain. Mesma coisa. Só que esse ano não aconteceu isso com relação ao Elvis. E posso falar? Ok. Sem problemas. Obviamente que o Elvis, ele é um prato cheio para esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque ele é uma figura icônica na história do rock and roll e da música em geral. O Elvis foi o cara que personificou como ninguém o status de divindade, né? Que legiões de fãs, a maioria muito próxima do retardamento mental, costumam impingir aos seus ídolos. O cara era bonitão, era dono de um carisma estratosférico, tinha voz de negão num corpo de branquelo,
E ainda por cima, o Elvis, ele trouxe ao mundo uma sensualidade rebolativa, vamos dizer assim, né? E olhares lascivos, né? Que durante décadas encharcaram as calcinhas de metade da população mundial. E isso numa época em que a sexualidade no cinema e na TV, cara, tinha que ser muito bem disfarçada. É óbvio que nessa altura da vida, todo mundo já conhece a história dele, né? Jovem motorista de caminhão, que entrou num estúdio de gravação em Memphis, pagou $4 para gravar umas musiquinhas para dar de presente para a mãe dele, e ele acabou sendo descoberto pelo dono do estúdio, que é o Sam Phillips, e aí o cara vira um astro mundial, da noite pro dia, e arregimenta fama, fortuna, e qualquer mulher que ele quisesse estava aos pés dele. Os números da carreira do Elvis, em termos de vendas, em termos de canções nas paradas de sucessos, quando elas eram realmente sérias e confiáveis, são números superlativos e incontestáveis. Só que o Elvis, cara, ele não foi rei de nada, né? Esse papo de, fulano é rei do pop, é rei de não sei o quê, cara, isso é uma grande bobagem. O Elvis não foi rei de nada. O grande mérito dele foi permitir que o sucesso que ele obteve abrisse portas para as plateias brancas, e não só dos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, para a música dos caras que foram e são os verdadeiros reis do rock, que é o Chuck Berry e o Little Richard. Ponto. Foi por causa do Elvis, cara, que 3/4 dos rockstars que você conhece resolveram seguir a carreira artística. Não só rockstars, quase todo mundo que você conhece. Inclusive, a adoração das pessoas não diminuiu em relação ao Elvis quando ele resolveu deixar o rock de lado e se transformar num cantorzinho de baladas, assim, em sua maioria medíocres, e ator principal de filmes pavorosos. É muito importante que as novas gerações, né? Estou falando gerações de hoje e as próximas, elas entendam o impacto que a trajetória artística do Elvis aconteceu em todos os campos musicais. Antes do Elvis, música era basicamente, salvo raras exceções, era uma música, era um negócio feito por adultos para adultos. E aí, quando surgiu o Chuck Berry, quando surgiu Little Richard, quando surgiu Jerry Lee Lewis e principalmente o Elvis, aí sim a música ela passou a ser feita e consumida para um público jovem, muito jovem. Além do que, cara, o Elvis, a gente não pode se cansar de falar isso, ele popularizou uma música que era tipicamente black. Rock and roll. Rock and roll é uma música originalmente black. E ele popularizou esse gênero justamente para as plateias brancas. E ainda levou o sexo pro palco. Pô, aquele rebolado dele que era um negócio inacreditável para os padrões da época, tanto que inclusive rendeu a ele o apelido de The Pelvis, né? Porque até então todo mundo que se apresentava em frente ao microfone, cara, tinha uma performance contida.
E, cara, o Elvis, ele foi o cara certo, no lugar certo, na época certa, cantando a coisa certa. Tá? Em 1956, quando o Elvis já estava estourando em cada rádio americana, a própria noção dos jovens americanos a respeito sobre tudo mudou. A independência em relação aos pais, as noções de religião, os valores daqueles tempos, tudo foi, de uma certa forma, remoldado, vamos dizer assim. E tem uma outra coisa que tem que ser valorizada. Louva-se a tentativa dele voltar a ser um cara relevante, depois que ele passou aquela temporada no Exército, e quando ele lançou aqueles filmes horrorosos, né, que as trilhas se salvavam alguma coisa, mas os filmes eram muito fracos. Então, tem que ser louvada a tentativa que ele fez de deixar tudo isso para trás, cara. Quando ele botou aquela roupa de couro preto, né, brilhante, para estrelar aquele sensacional especial de TV em 1968, que é um episódio mítico, assim, na história da música contemporânea. Mas a grande verdade é que mesmo com aquele especial, e mesmo com... o público já não se importava mais com ele. Só os fanáticos vinham com aquele papo de rei do rock, rei do rock, rei do rock. Não era rei de nada. O Elvis, ali no comecinho dos anos 70, cara, ele tinha virado coisa de fanático, né? De gente que não se importava em gastar uma nota preta para ver aqueles shows nos cassinos em Las Vegas, entendendo? Gente que não se importava de ver no palco um astro decadente, né? Embora eu goste daquela fase dos anos 70 dele. Eu vou falar isso num outro vídeo. Mas assim, as pessoas não se importavam, cara, de gastar essa grana pra ver no palco um cara decadente, assim, e gordo, que nem um hipopótamo, e suando, assim, em bicas, vamos dizer assim, pra usar um termo que eu usava na minha infância. E, evidentemente, sempre refém daquele empresário mau caráter, bandido, que era o tal do Coronel Tom Parker. E outra coisa, cara, o Elvis, ele nunca se importou em ser rodeado o tempo inteiro por um enorme bando de puxa-sacos, uns baba-ovos, você tá entendendo? Uns aproveitadores de um cara que... Eles eram aproveitadores de um cara que, no fundo, ele tinha muito medo da solidão e que ele precisava o tempo todo, de uma maneira desesperada, da adoração do público. O contraste entre o Elvis, pessoa jurídica, e pessoa física, sempre foi assim, gritante. Eu sempre fiquei em pasmo quando eu via aquelas peregrinações que mais se pareciam com procissões, vamos dizer assim, a Graceland, que era aquela cafoníssima mansão em Memphis, que foi transformada em fortaleza, virou museu depois, mas era onde o Elvis, ele passou a morar, cara, depois que ele se tornou um alvo de adoração irracional. As pessoas ainda se deslumbram, né? Ou se deslumbravam até antes da pandemia, se deslumbravam, cara, com aqueles sinais patéticos de ostentação que o Elvis fazia questão de exibir. Provavelmente uma espécie de vingança, vamos dizer assim, né, contra a infância e a adolescência praticamente miseráveis que ele sempre viveu. A causa oficial da morte do Elvis foi ataque cardíaco provocado por overdose de barbitúricos, né? Remédio. Eu acredito que até deve ser verdade isso, cara, porque nos últimos dias de vida, o Elvis, ele passava
grande parte do dia engolindo comprimidos, cara, como se fosse balinha. Como se fosse, e balinha, eu te falo, é balinha mesmo, né? Tem nada a ver com balinha de rave. É bala mesmo, balinha. Uma coisa absurda. Ele engolia aquilo como se fosse jujuba. E ele se empanturrava, cara, com os sanduíches monumentais, cara, lambuzado com manteiga de amendoim. Cara, isso aí mata qualquer um. Então, na verdade, no fundo, talvez o Elvis, ele inconscientemente, ele tenha se tocado, cabeça doida dele, cara, que só a morte poderia fazer com que ele voltasse a ser o centro das atenções mundiais. E foi exatamente o que aconteceu. Então, olhando em retrospecto e sem um pingo daquela emoção que costuma assolar os fãs mais histriônicos do Elvis, a sensação que eu tenho, e mesmo tendo muitos e muitos discos dele, que eu vou mostrar quando eu fizer um Aposto Que Você Não Sabe, e eu vou fazer a respeito do Elvis, mas eu vou fazer na data de aniversário dele, que é 8 de janeiro. Vou fazer um Aposto Que Você Não Sabe caprichado, eu vou mostrar todos os discos que eu tenho do Elvis, que eu adoro. Mas assim, racionalmente falando, o Elvis não foi rei de nada. O Elvis nunca compôs uma música na vida. Não escreveu uma linha sequer daquilo que ele cantou. Ele foi, sim, uma figura fundamental para transformar o mundo em um lugar mais divertido, né? E romanticamente cafona, né? Pô, não foi pouca coisa, né? Pois bem, meu amigo e minha amiga, eu vou deixar para homenageá-lo realmente no próximo dia 8 de janeiro, lá do ano que vem. Que aí eu vou fazer um Aposto Que Você Não Sabe caprichado, vou contar umas histórias que você não faz a menor ideia. Só que, neste vídeo que você está assistindo, eu quero apenas deixar claro que é necessário que você realmente entenda a importância que o Elvis teve. Tudo que eu falei aqui, eu espero que seja o suficiente para que você reflita a respeito de como um ídolo do porte do Elvis pode se tornar obsoleto e ridicularizado pelas novas gerações. Tá legal? Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi um pequeno recado aqui, uma pequena mensagem para que você realmente pense a respeito disso, tá bom? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui que eu estou usando, ó, né? Você sabe de quem é. E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Até a próxima.